hoje nós temos aqui Secundo Neto, que é doutor em Sociologia, não é isso, Secundo? Exatamente, né? Fiz doutorado lá no programa de pós-graduação da UFC de Sociologia. Ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar Agradeço. participando aqui do Onde Está a Graça, né? E espero que a nossa conversa, nosso bate-papo, ele possa trazer um novo olhar sobre a própria construção do humor, né? Porque entendemos que existem pessoas que buscam novos ares e a mudança ela é sempre positiva, né? E esse movimento ele é sempre construtivo. Não estamos aqui, repito, para dizer que alguém faz certo ou alguém faz errado. Não somos nós aqui que vamos dizer isso, né? E sim propor uma nova história. Então, Secundo, primeiro, por favor, conte um pouco, fale um pouco da sua história, da sua questão acadêmica, do seu estudo, das suas pesquisas, para quem está nos vendo, nos ouvindo, possa também entender, né, nosso ponto de partida, que é o seu conhecimento sobre o humor, Tá ou bom. sobre a história do humor. Muito obrigado, Marco. Agradeço o convite, né? Fico feliz aqui da gente também estar contribuindo para essas reflexões, porque também penso que essa é a grande questão, né? A gente aqui não precisa pautar, orientações morais, né? Formas de condução necessariamente, mas é preciso a gente pensar assim, em novos caminhos, como você está colocando, para a gente, quem sabe, imaginar novos ares, né? Para o fazer rir, né? Para o rir, para o achamento de graça, como também aqui no Ceará dizemos. Eu sou cientista social de formação, né? Me formei na UES, depois fiz um mestrado em Sociologia, no programa de pós-graduação em Sociologia da UFC, e depois fiz o doutorado também no programa de pós-graduação em Sociologia, né? Também da UFC. O interessante é que desde a monografia, desde a minha graduação, eu sempre quis estudar humor, riso e tal, como vamos dizer assim, como meu objeto de estudo da realidade social, né? Assim, onde é que eu vou enxergar a realidade social, de que lógicas sociais eu estou interessado, né? Sempre foi atrás do fazimento de graça, e particularmente de uma ideia que aqui no Ceará é produzida há um tempo, de que nós cearenses somos moleques, gaiatos, fuleiros, fuleiragem, como também muitos cearenses identificam e conhecem esses termos. E aí, nesse sentido, eu estudei primeiro na monografia o programa Vila do Riso, que era antigo Beco do Riso, lá na TV Diário, né, que tinha como um dos protagonistas o Paulo Diógenes, que faz a Raimundinha Gereissati, né, vereador por Fortaleza, que foi, enfim. E depois, na dissertação de mestrado, eu estudei o show de humor da Madame Mastrogilda, né, que é protagonizado pelo Ed Lima, né, um desses humoristas também que se travestem e tal. Também queria entender que o humor era aquele que era levado aos palcos. E no meu doutorado eu quis estudar um pouco da história desse grupo de humoristas e de que maneira esse grupo de humoristas foi se associando, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, com essa ideia de cearensidade moleque. E como é que eles conseguiram, vamos dizer assim, criar uma nova linha de arte cênica, uma nova forma de fazer teatro, se a gente pode dizer, nos bares, enfim, de Fortaleza, e começam a encenar ou se colocarem como os representantes do povo cearense. Enfim, basicamente essa foi minha praia. Eu terminei meu doutorado em 2015, né? Toda essa história que eu contei em 2015, e eu sou professor numa particular aqui de Fortaleza, na Unifametro, e faz um tempo, uns 5 anos mais ou menos, que eu me dediquei muito a ser dador de aula, né? Assim, a gente se dedica a dar mais aulas e tal, e deixei um pouco a questão da pesquisa e fui me dedicar um pouco a ideia da formação, né? de como ser um bom educador, né? Um bom professor. E hoje, assim, eu estou, depois de uns 5 anos do doutorado, tenho voltado a estudar, e muito mais, assim, de maneira muito fortuita, né? O Marco me encontrou aí nesse caminho, porque eu estou começando agora, recente mesmo, tem um mês no máximo, que eu estou tentando voltar a estudar uma relação entre humor e conservadorismo. A ideia do que é ser conservador, né? E que tipo de humor a gente pode dizer que é próprio de um conservador, e que tipo de humor não é do conservador, né?
enfim, mas é algo que eu estou fazendo leituras e tal, e ainda pensando no que é que praticamente eu posso fazer isso, sei lá, um pós-doc, alguma coisa nesse sentido que eu possa pensar mais à frente. Agora, antes de concluir, eu quero dizer que o riso, o humor, o fazer rir e o rir, ele tanto ele pode ser subversivo, né? Ele pode ser resistência, mas como ele pode ser uma arma poderosa na mão de quem quiser atacar, quem quer que seja, né? O riso, ele também pode ser escarnecedor, ele pode machucar, né? Ele não é uma piada, pode ser sim só uma piada, né? O velho Aristóteles, né? Na sua Poética, em determinado momento fala que o cômico é um tipo de torpeza que não necessariamente faz mal. Mas caso ele faça mal, então não é interessante que o cômico continue, né? Que você faça graça na dor do outro, se a gente pode assim dizer. Mas, por outro lado, a gente pode dizer sim que o riso, para a filosofia principalmente, né, ele é usado para a psicanálise freudiana, ele ousa rir. Né? É o Freud que conta uma pequena anedota, né, de um cara que estava para ser executado numa segunda-feira, né, e ele está no corredor, se eu não me engano, numa segunda-feira, e aí levando os seus algozes o levando para a execução, e ele pergunta que dia é hoje, e o pessoal diz segunda-feira, ótimo dia para morrer, né? Um ótimo dia para morrer. Uma brincadeira, ele sabia que ele já ia morrer, né? Mas ele ousou, né? Ele desafiou a morte, ele desafiou aqueles que o iam executar pelo humor, né? O humor é uma arma que pode machucar, pode não machucar, existem hoje neste nosso novo mundo, né? Se a gente pensar aqui com alguns sociólogos e pensadores da pós-modernidade, né? Vivemos num mundo com muitas variáveis, com muitas formas de pensar o que é fazer rir. Você tem o povo que acredita que o riso ele é algo que não deve atacar, principalmente determinadas classes sociais, ou grupos minoritários, ou grupos vulneráveis. E já tem outros que defendem que eu preciso insultar para fazer rir. Qual o problema? Eu não estou fazendo mal necessariamente à pessoa, mas eu posso insultar. Eu posso fazer rir da desgraça alheia. E isso não tem nenhum problema. Alguns acreditam que não choca. Eu, particularmente, entrando nessa seara aí, dando meu pitaco, né, eu gosto de dizer que sociologicamente e antropologicamente falando, o riso não é inocente. Não existe uma piada, até porque quando você fala que uma piada é só uma piada, você está me sugerindo que pode existir alguma coisa além. Certo? Então, assim, é uma piada sobre um aleijado, sobre um gay, é uma piada só, mas será que essa pessoa... Bem, eu gosto de dizer que do ponto de vista subjetivo, individual, eu, você, cada um individualmente, a gente pode levar muito bem a coisa. Olha, eu não vou achar ruim não, eu tenho um problema na perna, eu tenho um defeito, eu sou aleijado, mas o cara está brincando com os mancos, com o aleijado, mas eu não vou se sentir ofendido de forma alguma, eu sei que é só uma piada. Eu posso muito bem, do ponto de vista subjetivo, individual, reagir ok com isso, porque eu tenho minha biografia e tal. Agora, se a gente fala da coletividade, a gente não sabe quantas pessoas a gente pode afetar necessariamente com uma piada sobre aleijado. A gente pode encontrar, quem sabe, uma pessoa que é aleijada, mas que ainda não tem uma maturidade suficiente para olhar aquilo como uma piada inocente ou uma piada que não quer dizer muita coisa sobre a vida dele, porque a vida dele é muito maior do que aquilo, né? E nesse sentido eu digo, né, assim, é preciso entender que do ponto de vista coletivo, social, a piada pode não ser só uma piada. Pronto, estamos indo para um caminho muito interessante, que é justamente essa atuação do humor. Eu poderia dizer da função, de tudo, mas na sociedade, como é que você vê a força de atuação do humor? Como é que ele pode impactar? Onde é que ele pode agir? Onde é que ele pode favorecer? Onde é que ele pode fortalecer? Onde é que ele pode quebrar? Quando você aplica algo na sociedade através do humor, né? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Como é que ele exerce? Como é que ele age enquanto agente? Como é que é o humor nisso? Pronto. Marco, do ponto de vista do rigor acadêmico, assim, eu como cientista social, sociólogo, eu sempre gosto de dizer, eu precisaria ter uma pesquisa aqui fundamentada para eu falar com mais propriedade, né? Assim, eu sempre
gosto de lembrar isso, mas claro que aqui a gente não precisa necessariamente também ser tão rigoroso agora no momento, é só um momento de reflexão, de troca de ideias, de conversa. E aí, nesse sentido, eu gosto de partir da concepção sociológica básica de que o social, ele tem força moral, certo? O riso, ele é do social. Fazer rir, você faz rir em sociedade, você faz rir no grupo, você pode até rir só, mas você ri só por conta de referências no meio coletivo do qual você vive. O meio ambiente é muito formador, o meio ambiente social ele é muito formador, a sua forma de ver o mundo, a forma de se relacionar, as nossas pautas morais, né, elas são do coletivo ou da coletividade. Então, nesse sentido, eu quero insistir com essa ideia de que o humor ele pode ter um impacto. Né? Ele pode, de alguma forma, do ponto de vista geral, ele pode ser daninho, pode ser danoso, né? Para algum grupo. Né? Eu estou lembrando agora de dois humoristas, eu não sei o nome, mas do Sudeste, que fazem stand-up, como o cara é um branco e o outro é um negro. Eles fazem piadas, o branco chega e faz do tipo da piada, né? Olha, o negro quando não faz merda na entrada, faz na saída. Ele faz, aí chega o colega negro e aí ele começa a rebater isso e detonar. Olha, por conta da cota, a gente está trazendo esse cara aqui, aí traz e tal, e tira uma onda com o cara. E os dois participam dessa, vamos dizer assim, desse escárnio que a gente pode encontrar muitas pessoas dizendo que não cabe mais. Não cabe mais você fazer piada com o negro, como, por exemplo, o Renato Aragão fazia com o Mussum, nos anos 90, nos anos 80, né, chamava ele de grande pássaro em horário nobre, e todo o Brasil achava graça daquilo. Né? Hoje, a gente pode dizer que você pode pegar, por exemplo, aqui o colega Preto Zezé, né, uma figura importante aqui para um determinado grupo social, né, uma determinada classe social, principalmente o povo da periferia e tal. O Preto Zezé conta uma história de como uma menina estava triste, ele estava na comunidade dele, estava triste por conta do cabelo, que ela tinha um cabelo pichain e tal, e tinha umas amigazinhas fazendo hora com ela, e ela queria ter um cabelo alisado, né? Não queria ter aquele cabelo que popularmente foi conhecido no Brasil por ser um cabelo ruim, por conta de ser associado à negritude e tal. E hoje a gente pode encontrar pessoas negras que tiram onda como esse humorista, com a sua negritude, e ele acha que aquilo é só uma piada, ele está muito seguro de si, mas essa criança periférica, será que ela tem a mesma seguridade e maturidade que esse humorista para rechaçar? Então, eu insisto de que a gente precisa ter apenas talvez sensibilidade, sabe, Marco? Eu acho que é uma questão de senso. Eu acho que quem vai produzir o riso, quem produz o humor, o artista do riso, o sujeito que produz o riso, ele hoje se defronta com determinadas situações das quais ele pode dizer se cabe ou não cabe fazer aquele humor. Para concluir agora, nesse momento, o Falcão, o meu ídolo, né, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, desses humoristas, né? O Falcão estava no Ding Dong aí, logo esse programa do Faustão, quando começou, eu acho que tem... Não sei se foi logo quando começou, mas tem uns 2 anos atrás. E aí ele foi cantar aquela música dele dos anos, que é de 97, se não me engano, porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. E ele tem essa música que fez um sucesso no Brasil. Ele chama o termo baitola, que é um termo que é muito cearense, associado de maneira pejorativa aos homoafetivos, aos homossexuais, que nem é um termo tão aceito hoje, enfim. E aí ele terminou de cantar a música no palco e ele falou uma coisa que eu achei fenomenal. Sabe? Ele disse assim, olha, essa música, se fosse hoje, ela não faria sucesso. Essa música não faria sucesso hoje. E ele falou isso há uns 2, 3 anos atrás e ele tem razão, né? Assim, as pessoas hoje podem muito bem, como grupo, né, o povo que luta pelos direitos dos homoafetivos, das pessoas gays, enfim, podem dizer assim, eu não quero achar graça disso, eu não acho graça nisso. E eles têm todo o direito, assim, mais uma vez, como tem o direito do artista do riso, querer fazer rir da forma como ele quiser. Você tem um cara lá no Sudeste, que é o Léo Lins, né, cara dos olhos verdes, e ele tem uma história de... Ele quer insultar. Eu quero escarnecer quem é gordo, quem é loira, burra. Eu quero escarnecer. Qual o problema? É só uma piada. Ele tem esse argumento. E assim, ele tem um público cativo, muito cativo. Né? Ele tem
assim, eu acho que o que ele lançar tem milhares e milhares e milhares de curtidas e de assistências, vamos dizer, nas redes virtuais sociais que ele faz parte. Então, assim, você tem um público que vai entrar nessa onda de dizer que é só uma piada, que uma piada ela se restringe a só a questão cômica, né? Mas você não pode desconsiderar o fato de que vai ter pessoas que podem não se sentir bem na coletividade, que podem sim, inclusive, achar muito ruim e querer fazer alguma coisa a respeito, né? Então, não é um problema fácil de ser resolvido, Marco. E agora, eu entendo demais que aqui eu não estou tentando também trazer uma solução, eu estou tentando mostrar caminhos para a gente refletir junto, né? É isso. Você falou aqui, citou a história do Pedro Zezé e da menina, que é um outro ponto que eu gostaria muito de tocar. Não que a gente tenha que aplicar, mas existe sim uma responsabilidade de quem faz humor. Sim. Que às vezes não mede, não mensura, ou não tem, por inocência, desconhecimento, a visão do efeito colateral. Exato. O caso que você citou da menina que chorava e tudo mais, se a gente pode fazer para entendimento mais fácil, é esse efeito colateral de uma mensagem que é lançada. Quando você faz uma piada, faz um escárnio, pode acontecer esse efeito colateral, não que o humorista seja o responsável pela compreensão de quem o escuta, mas eu entendo que ele também precisa refletir sobre a responsabilidade no que ele joga, né? Como é que você vê essa questão desses efeitos colaterais, da responsabilidade, não do que manda, mas do que se manda, né? Enquanto assim, isso de fato atinge a sociedade, atinge as outras pessoas, né? Como é que você enxerga, ouviu nos seus estudos, porque para cada trabalho que você fez, para cada tese que você apresentou, você fez uma pesquisa. Isso. E uma pesquisa que é feita em loco, no lugar. Então você teve que acompanhar, você teve que viver, você não está só de um lado, você também esteve do outro, não enquanto humorista ou enquanto piadista, mas você conseguiu ter uma outra observação. Nesse ponto, né, de observador enquanto estudioso, como é que você pode ver, e também enquanto estudioso, o efeito colateral do humor? Marco, a questão subjetiva psicológica, né, que a gente pode dizer assim, eu não sou dos melhores para falar, não sou da psicologia, não sou da psicanálise e tal, mas li sim a respeito, né, também na psicologia social, também li na psicanálise e tal, questões sobre humor. Tem até uma obra muito interessante de Daniel Cooper, eu acho o nome do cara, é psicanalista aqui brasileiro, cara. Ousar Rir, até convido a leitura de quem se interessar, né? Tem umas leituras da psicologia e da psicanálise para mostrar de que maneira o humor afeta, do ponto de vista subjetivo, né? De que maneira ele é uma arma poderosa nesse sentido. A gente pode dizer que o humor, se você pensar o povo da terapia do riso, se você pensar historicamente, né, como surge lá, né, com o Adams, né, eu esqueci o nome do primeiro nome, mas é o Pat Adams, né, que surge lá com o Pat Adams essa ideia de tratar pessoas doentes com riso, né, trazer alegria, e como isso tem questões, inclusive psicossomáticas, né, como isso faz com que o sujeito se sinta melhor mesmo, que pode ajudar inclusive no tratamento, na recuperação de doenças e tal. Então, assim, é factível até, empiricamente provado, de que o humor afeta. E ele tem efeitos, né? E nesse sentido, eu falo a partir do meu olhar da sociologia, das ciências sociais, e na coletividade a gente sabe sim que isso pode afetar e muito, né? Não estou falando agora de humor, mas lembrando da Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, em 1986, 87, eu acho, quando ela estreou o programa dela na Globo, né? E a Xuxa tinha as paquitas, né? Meninas jovens, brancas e loiraças, né? Do cabelo bem liso mesmo, até perto da cintura, né? Mulheres bonitas, jovens e loiras. O povo acadêmico, principalmente na época, eu fui baixinho da Xuxa, né? Assim, eu fui da época que eu era criança e assistia os desenhos da Xuxa, né?
Mas eu sei que houve à época um certo reboliço, principalmente do campo acadêmico, intelectual, fazendo críticas ao programa da Xuxa, porque não tinha nenhuma mulher negra, menina negra, jovem negra, uma vez que nós temos uma população extremamente parda e negra no nosso país, né? Assim, grande parte da população que mora nas favelas, a gente pode dizer, a favela tem cor, certo? A favela tem cor, a periferia tem cor, é parda ou negra na sua grande maioria. Você pode pegar qualquer pesquisa, eu convido você a pegar a pesquisa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, junto com o Unicef, sobre a porcentagem da cor, né, das pessoas que morrem assassinadas nas brigas de facções e polícia, enfim. Mais de 78% são pessoas negras ou pardas. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, que quando a gente, por exemplo, faz piada com o negro, você pode afetar um número de pessoas tão enorme, e se a gente parte do princípio básico, basilar, de que psicologicamente falando, do ponto de vista subjetivo do indivíduo, de cada um de nós aqui, nós podemos ser ou não afetados, vai depender, né, de uma série de questões biográficas, né? A gente sim pode dizer que existe uma responsabilidade imensa para quem produz o riso, para quem quer produzir o riso, para quem faz rir, sobre uma coletividade da qual ele não faz a menor ideia de que efeitos ele vai causar numa coletividade dessa. Se a gente pensa continuar a insistir a fazer piadas com pessoas negras hoje, por exemplo, insistindo aqui na questão da negritude, a gente vai atingir alguém no meio dessa população imensa. Algumas pessoas não vão ter a maturidade necessária de olharem para si e dizer, cara, mas black is beautiful, né? Preto é bonito, né? Ser preto é... Hoje nós temos campanhas, né, como a Natura, se eu não me engano, né, fazem campanhas ligadas ao movimento LGBT, fazem campanhas para as mulheres negras e tal. Você tem hoje uma melhor capilaridade sobre isso, né? Você atinge pessoas cada vez mais, graças à grande luta desses movimentos há muito tempo, dá um pouco mais de empoderamento, uma palavra também do momento, né, para essas mulheres, para essas crianças, para essas jovens, mas como você falou, de uma responsabilidade social. A gente precisa entender que nem todo mundo está coberto. Nem todo mundo tem maturidade suficiente. Crianças, jovens, principalmente, e não só por conta da idade, às vezes por conta de experiência. Quem é pobre não tem capital cultural, meu velho. Capital econômico está estreitamente a capital cultural. Quem tem formação, quem pode refletir sobre essas questões de maneira um pouco melhor, como nós aqui estamos fazendo, é porque nós tivemos minimamente acesso a capital cultural, né? Acesso ao conhecimento. As pessoas que moram nas partes periféricas do Brasil, as pessoas que não possuem capital econômico básico, não refletem. Eu estava vendo no Jornal Nacional, né, a forma como a pandemia afetou as crianças nas periferias, porque elas, diferente das crianças que têm acesso à internet em casa, que continuaram a ter os seus estudos, né, mesmo dentro de casa, você tem pessoas, milhares, milhões de crianças que perderam o ano letivo, né, vão ter que repetir o ano, porque eles não tinham acesso à internet, porque não tinha celular, não tinha computador, não tinha nem energia em determinados... Então, assim, é preciso deixar muito claro que, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social, essas coisas não estão no nosso controle. Eu não posso dizer que eu faço uma piada inocente, que é só uma piada, quando eu falo para milhões de pessoas, para milhares de pessoas. Então, assim, eu acho que a gente não pode negar, de momento algum, pelo menos me coloco nesse ponto, né, na minha opinião, humilde opinião, que é impossível negar que se um exemplo, né, de impacto, se um cara, uma pessoa branca de olhos claros e cabelo louro, faz por uma plateia dos seus iguais uma piada no qual ele diminui e torna inferior um outro tipo, ele ali constitui, sim, um estigma. Sim. Ele ali declara, e pelo riso, aquela situação é aceita. Então, muitas vezes, né, e eu acho que essa é uma da proposta do projeto também... E o riso é uma aceitação. É a questão desta aceitação. Eu observo aquilo... Né, aquela pessoa que obteve aquele sucesso, vamos dizer assim, louro branco contando piadas sobre o que for, no qual uma plateia ri fácil,
Porque é muito fácil aquela plateia rir do outro, porque ele não se afeta, né? Nós tivemos ainda no século passado crianças negras expostas em jardim zoológico. Para se ter ideia que isso não é distante. Tínhamos lá famílias negras postas em jaulinhas num jardim zoológico e brancos vinham e observavam aquilo ali como se fosse uma atração turística, como se fosse um papagaio, museu de um exotismo. Aquilo era exótico. Então, assim, é correto afirmar, né, historicamente essa questão. E é sobre isso que a gente quer lançar um olhar. Espera aí, vamos dar uma pausa para observar o que nos foi dado como certo, dado a um ponto de vista histórico. Vamos procurar uma nova história, né? Então, a gente vê gente fazendo piada, repetindo o que aquele cara, aquela pessoa fazia para determinado grupo, né? E é certo afirmar que isso tem um impacto. Certamente. E, assim, a proposta, eu queria entrar agora nessa questão, é como podemos começar a quebrar o que você propõe, o que você sugere, Certo. como nós podemos começar a quebrar esse ponto de observação, como podemos quebrar essa parede, abrir essa janela, arrombar essa porta, mudar um pouco desse ponto de vista histórico, né? A gente conversando um pouco sobre antes, você tem um conhecimento sobre a história do humor, Aqui no Ceará. que teve e que propôs esta mudança de pontos de vista, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão, né? Sobre esse estudo, sobre como o Nordeste era visto e como ele passou a ser visto e como o humor foi um agente dessa mudança. Pronto. Marco, o Ceará, e isso é uma questão também de notoriedade pública, né? Ele foi o estado da seca, né? Durante muito tempo, até os anos 80 principalmente, você tem a imagem do nordestino flagelado, daquele que foge da seca, né? Você tem, por exemplo, figuras como Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, da qual Luiz Gonzaga cantou algumas das suas poesias, enfim, poetas populares que tratavam a imagem do Ceará, ou a imagem do sertão nordestino, enfim, como um lugar penoso de pessoas flageladas, né? Onde o Estado também não chega, onde as pessoas passam fome, e por aí vai. E toda essa imagem ela foi começando a ser mudada, modificada, né? Por uma série de questões históricas, macro-sociológicas, macro-sociais, macroeconômicas, né? A mudança que todo o Nordeste passou com... Se a gente pensar da Constituição de 1988, quando da redemocratização do país, né, e das remodelações do ponto de vista da estrutura do país, que passou com projetos como um PAC que a gente teve na época aí dos governos do PT, né, nos anos 90, nós temos como o Prodetur, né, o projeto de desenvolvimento do turismo aqui no Nordeste, né, que trouxeram uma série de mudanças estruturais, de verbas, de obras, né? Você tem as estradas estruturantes, né? CE 040 que leva lá para Canoa Quebrada, você tem a outra aqui que vai levar para Jericoacoara, e você tem ali uma modificação da estrutura do Estado, ou pelo menos uma tentativa de mudança econômica, macroeconômica, e todo esse contexto que eu estou aqui falando, concomitante a ele, você tem também, você vai trazendo maior urbanidade, você vai trazendo aí, a televisão chega, né? Eu acho que a TV Jangadeira de 1990 chega aqui em Fortaleza, né? Chega aqui no Ceará, a TV Diário, já final dos anos 90, início dos anos 2000, enfim, você tem então uma questão que vai se estruturando, né? Um conjunto de ações estruturais que vão modificando do ponto de vista macroeconômico e macrosocial o território, e aí você tem uma necessidade de criar novas imagens. Pô, o Ceará da Seca está modificando. O Ceará da Seca agora é onde eu moro, onde você passa férias, meu amigo. Eu nasci onde você passa férias, né? Tem muito cearense muito orgulhoso disso, né? Que mora em Jijoca de Jericoacoara, né? Que mora em Canoa Quebrada, né? Que mora no Paraíso, velho. Você tem inveja de mim, eu sou cearense, né? E tal, eu moro no Paraíso. Hoje,
o cearense, ou de alguma forma, pode até se patular, né, se sentir muito orgulhoso na frente de outros por conta dessas questões. E uma das imagens que foi produzida foi a ideia de que nós somos muito moleques, muito fuleiros, né? E do ponto de vista histórico, nós temos sim, desde o final do século XIX, uma ideia que foi sendo difundida, primeiro pela boemia literária aqui do Ceará, de que o cearense é moleque, né? Eu, buscando nas minhas pesquisas, encontrei o primeiro registro da expressão especificamente Ceará moleque, numa obra de 1889, a afilhada de Oliveira Paiva, Manuel de Oliveira Paiva, que escreve até, inclusive, no rodapé de um jornal aqui do Ceará, né? E ele vai trazer essa imagem num contexto para falar de que dois personagens estavam falando de um nobre que aqui morava no Ceará, e o outro personagem vai, que nobreza aqui, que nobreza que esse Ceará moleque tem, né? Que história é essa? Ninguém é nobre aqui, todo mundo é moleque, né? E aí depois essa ideia foi sendo retomada por vários outros escritores, Adolfo Caminha, né, em A Normalista, você tem Araripe Júnior, no Cajueiro do Fagundes, em 1909. Você tem uma série de figuras que vão começando a trazer a ideia histórica ali de que essa cearensidade, esse povo cearense, ele tinha uma certa forma de fazer rir que era muito própria. E aí, voltando agora para os anos 90, né? Esses sujeitos que começaram a fazer humor no bar, por exemplo, humor nos bares aqui de Fortaleza, como o Paulo Diógenes, né? O Lailton, que é o Lailtinho Brega, né? A Valéria Vitoriano, que é a Rocicléia, o próprio Falcão. Esses sujeitos começaram a fazer um sucesso nos bares de Fortaleza, ao mesmo tempo que se buscava uma nova imagem para o Ceará. E também, de maneira fortuita ou concomitante, você tem Chico Anísio fazendo sucesso com a sua escolinha do professor Raimundo, né, lá no Rio de Janeiro, e trazendo alguns dos seus conterrâneos. Chico de Maranguape, aqui do Ceará, né, levou figuras como o Tom Cavalcante, né, que na verdade o Tom que foi atrás dele, né, o Tom que fez acontecer a coisa para ele, né, foi atrás do Chico, enfim. E depois foi Zé Modesto, a Meirinha, né? A Carla, né? Enfim, você tem uma série desses atores e artistas que começaram a despontar lá, e de repente essa imagem, né? Do Ceará com esses humoristas, a terra do humor. E aí, poxa, mas não é só a terra do humor agora, temos a história do Ceará moleque, e foram buscar, né? E aí foram buscar na história do bode ioiô, que está empalhado no Museu do Ceará, que é interessante a história do bode, para dizer que o bode ioiô, uma figura, um animal, que próprio de uma cidade extremamente sertaneja, né? Que andava à solta pela Praça do Ferreira e até a Praia de Iracema, e voltava e tal. E ele caiu nas graças de alguns boêmios literários, inclusive de um dramaturgo que chegou aqui em Fortaleza e escreveu um poema para o bode, enfim. E o bode, quando morre, ele é empalhado e tal. Tem histórias de que ele foi votado quando eram cédulas, né, para votar como um vereador muito bem votado em Fortaleza, enfim. E quando ele morre, ele é empalhado e doado para o recém-aberto, que eu acho que se abre em 1932, o museu, né, o acervo de história do Ceará. E o bode fica lá meio que relegado a uma série de salas. O museu abre e fecha durante o século XX várias vezes, né? E em 1989, o então diretor do Museu do Ceará dizia o seguinte: rapaz, eu não sei o que é que esse bode está fazendo aqui no meio de figuras tão ilustres. Não faço ideia. E quando ele fecha em 1990, e quando ele reabre em 1996, né, um dos curadores lá do museu vai chamar um cara que é historiador lá da UFC e que tinha feito um estudo sobre uma cearensidade moleque, que é o Sebastião Rogério Ponte, né? O povo que gosta lá, o povo lá da história chama ele de Tião, o professor Tião. E o professor, ele tem uma obra chamada Fortaleza Belle Époque, que é de 1990, que ele vai tratar um pouco sobre essa questão de uma cearensidade moleque, ou de uma molecagem contra um certo mundanismo chique que chegava em Fortaleza lá no final do século XIX, com o passeio público, o embelezamento de Fortaleza, e tinha essas figuras tipos populares, que traziam um pouco de destoamento àquele cenário tão chique, ou pelo menos que as elites queriam que passasse a ideia, né? E, enfim, eu estou aqui fazendo essa tempestade um pouco de ideias para mostrar que todo esse contexto foi como que
eu não gosto da palavra resgate, mas ele foi lançado um olhar sobre ele, feito uma releitura nos anos 90. Olha, nós temos o Bode Oiô, e o Bode Oiô em 96 é a peça principal do Museu do Ceará. Um dos também historiadores, eu esqueci o nome dele, eu acho que é o Regis, eu esqueci o sobrenome, professor que foi um dos diretores do museu, vai dizer, né, que o bode é a principal peça do Museu do Ceará. E o bode, ele se torna um sinônimo de cearensidade moleque. E ele não era. O próprio antigo diretor do museu, em 1989, 6 anos antes, não fazia a menor ideia do que aquele bode fazia ali. Não tinha essa mesma leitura. Isso é uma leitura recente. Então, assim como a gente está trazendo aqui algumas reflexões atuais sobre aonde está a graça, aonde está o fazer rir, né? Onde é que está a piada hoje, a gente pode dizer que essas reinterpretações foram sendo montadas ali nos anos 90 e, de repente, o Ceará se torna a terra do humor, né? Muitos humoristas do Nordeste vêm para Fortaleza para fazer sucesso, como foi o caso do Espanta. O Espanta, que faleceu num acidente de carro, era de Natal e tal, um cara muito bem humorado, fazendo esse humor bem escrachado, escarnecedor e tal, escatológico, se a gente pode dizer. E ele veio aqui para Fortaleza, porque ele sabia que aqui é onde tinha produção para ele, aonde ele conseguia ter mercado e tudo mais. Porque aqui começou a ter uma associação Chico Anísio levando vários. Depois o Tom Cavalcante, com o show do Tom na Record durante muito tempo, também levou vários artistas daqui. E de repente lá no Sudeste as pessoas passaram a ter a ideia de que o cearense é muito fresco, o cearense é muito fuleiro, o cearense é gaiato, ele é moleque. E essa é uma imagem que foi construída em contraponto à imagem da seca, mas é uma imagem que a gente pode pensar dentro de todo esse contexto que eu tracei aqui. E que é certo afirmar, pelo menos eu considero dessa forma, essa importância que o humor teve. Uma importância de mudança. E um exemplo que você colocou que é muito legal, que é a questão do bode, que em um momento ele era, no outro ele deixou de ser, ou seja, ele sempre foi, mas no momento ele estava, no outro ele não estava, no outro ele estava de novo. Isso mostra o quanto se deve ter atenção ao momento que a gente está, ao momento que está incluído, ao momento de produção e ao momento que nos circunda e que tempo nós estamos. O exemplo clássico, né, para a gente caminhar agora para o final, é o quanto se ainda tem como referência, e isso não vai mudar, mas a forma com que nós observamos o que os Trapalhões, por exemplo, produziam. Sim. Né? Mantemos todo aquele sentimento de saudosismo, né? E precisamos entender o que eles faziam naquela época, o que é feito hoje em contraponto àquela situação e se esse tipo ainda se presta. Não estamos dizendo aqui que existe o certo ou que existe o errado, ou que deva ou não deva assim, né, ser assim, mas sim que precisamos observar que esse mesmo humor que nos foi mostrado nessa reviravolta ainda é a mesma situação que vivemos hoje ou que vamos viver amanhã. Eu acho que essa é a grande reflexão para entender aonde está a graça. A graça ela pode estar naquele tempo, naquele momento, naquela questão contemporânea no qual ele está sendo exercido, ou criado, ou executado. Piadas antigas tornam-se novas dentro de um novo contexto. E piadas antigas também podem ficar e devem ficar no esquecimento, porque não existe mais esse espaço. Eu acho que, para a gente fechar, é essa questão de observar. Como é que você observa essa questão de mudanças, né? Da mudança do humor, a mudança social, como é que nós estamos hoje? Se a gente fosse dizer, como estamos hoje? Qual seria o terreno propício a plantar um novo humor? Como seria hoje? Como nós vemos esse momento? Ótimo, Marco. Aí eu vou aqui exercer o meu vai ser minha tarefa de dar pitaco, né? Agora eu vou dar pitaco mesmo, né? Assim, a minha questão hoje, estudando humor e estudando ainda essas questões, é dizer o seguinte: é preciso sim a gente ter uma certa, vamos dizer assim, consciência sobre a realidade da qual a gente vai intervir de alguma forma. O que nós estamos aqui produzindo é uma reflexão que vai
servir de alguma forma para aqueles que assistem a essas discussões, que se interessam por essas questões. E nesse sentido, esse senso de responsabilidade, eu acho que você, em um determinado momento, falou, acho que de responsabilidade social é importante. Eu insisto em falar isso, parece... quando você fala que você não está querendo dizer o que é certo ou errado, né, a gente está aqui traçando questões de pauta moral, certo? O que é certo e o que é errado, por mais que entre em uma certa relatividade, eu gosto de dizer, a gente tem que ter cuidado também com o relativo. Tem coisas que são erradas mesmo. E tem coisas que são bastante certas, né? Não há um cinza e não há uma coisa, uma tonalidade. Existem coisas, assim, eu não quero mais fazer rir, né? Olhando para uma pessoa que é gay e fazer um personagem gay de uma forma pejorativa, né? Que estigmatize. Eu sou daqueles que defendo muito de que isso é muito errado, né? Eu não acho que a gente deve... e aí eu estou aqui dentro de uma pauta moral, né? Se a gente pensar aí o velho Aristóteles também, mais uma vez, no seu Ética Nicômaco, né? Onde ele vai trazer as virtudes para uma vida boa. O que é a vida boa? A vida boa é aquela que é boa para mim e para o coletivo, né? Eu só posso querer o meu bem quando o seu esteja minimamente garantido. Isso é uma questão que Aristóteles, Platão, Sócrates, a filosofia grega, e eu tenho absoluta certeza, eu não estou citando os caras aqui, mas no Oriente também, isso mais ou menos é posto e colocado. Muitas religiões trazem essas questões, né? O Rabi da Galileia, né? Jesus Cristo, é uma figura que traz também isso para quem o lê, né? em seus escritos deixados aí, né? Assim, a perspectiva básica é dizer que a gente sabe o que é certo em algum momento e a gente não entra numa relatividade aqui. É preciso deixar claro que a gente precisa pensar um humor que ele vá ferir menos, Marco. Uma coletividade da qual que às vezes é muito ferida, né? Por que eu vou rir de uma pessoa negra, gay e pobre? Por que eu tenho que fazer uma piada para poder, tipo, reforçar que aquela pessoa, ela não presta. Ela é risível porque ela não presta. Você está entendendo? Assim, eu lembro logo quando começou essa coisa desses smartphones, esses vídeos viralizados e tal, um cara aqui no Ceará estava andando na sua Hilux, né, e tal, e ele filmando um colega que ele estava levando para trabalhar na casa dele e tal, enfim, e um cara era fanho. E ele pedia para o cara cantar, ele pedia para o cara estava rindo do cara que é fanho. Olha, o cara que é fanho, eu não conheço, mas eu vi que a cena era de um escarnecimento ao rapaz, né? Ele estava sendo ridicularizado. E assim, se ele achou bom ou não, assim, na minha hora eu me afetei, aquilo me afetou no sentido de dizer assim, poxa, cara, será que esse cara ele vai se sentir alegre mesmo sendo ridicularizado da forma como ele está sendo ridicularizado por uma questão que não é culpa dele, ele é fanho. O sujeito às vezes nasce com algum problema, né? E assim, é preciso deixar isso claro. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade social. Eu acho que se a gente pensar num humor na qual ele vá ferir menos pessoas que já são muito feridas na nossa sociedade, que já sofrem muito, eu acho importante. Então, para mim, e aí eu não entro aqui numa relatividade, eu sou muito acertado com isso. Eu sou daqueles que defendem de maneira muito firme que a nossa pauta moral deve ser para a coletividade, para o bem maior, e não para o meu gozo ou da minha turma. Eu vou rir muito bem do aleijado e tal, mas se o aleijado achar ruim ou não, azar o dele, que ele cresça, que ele, né? Assim, às vezes essa história de dizer que uma piada é só uma piada não deixa de ser um refúgio dos canalhas. Eu também tenho isso em mente. Então, para mim, é isso, sabe, Marco? Vamos pensar um humor com um pouco mais de responsabilidade. Né? Assim, vocês que produzem o riso, as pessoas que produzem, os artistas que produzem o riso, eles atingem principalmente esses sujeitos que têm milhares de seguidores nessas redes virtuais sociais, milhões, enfim. Eles têm sim um efeito colateral, eles podem atingir tanta gente
tanta gente. E a gente ainda vive num país de desigualdade social imensa, né? Eu, como sociólogo, não tenho como negar isso, né? Até porque é uma questão factível, empírica. A gente vive ainda com uma situação de muitos grupos vulneráveis, mulheres que ainda sofrem a violência dos seus maridos, dos seus parceiros. Nós ainda temos o preconceito hoje, né, a ideia de que o Silvio Almeida, aquele filósofo e jurista, né, fala do racismo estrutural, né, que a questão aqui do nosso racismo, o corte de classe está ligado ao corte racial, né, a questão da branquitude ou da negritude também tem uma questão de condição socioeconômica, a favela tem cor, né? Então, é preciso a gente alertar de que a gente precisa ter responsabilidade. E aí é uma pauta, tem uma pauta moral na minha fala aqui, eu não me escondo, né? Mostra a minha cara aqui, digo, olha, eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado, porque o nosso humor, ele pode afetar pessoas. A minha forma de produzir o riso pode. E assim, de que maneira eu vou produzir esse riso agora com responsabilidade social, se é possível dizer? Talvez eu possa soar risível para aqueles que estão achando ruim com um certo policiamento atual, com o politicamente correto, né? Gente, não é que o politicamente correto... e aí eu vou pedir perdão aqui aos ouvintes, às pessoas que estão assistindo, né? As pessoas falaram sobre um mimimi que ultimamente a gente tem vivenciado, né? Um mimimi, tem um texto do Luiz Felipe Pondé, né? O Pondé, enfim, aquele filósofo lá de São Paulo e tal, e que é a sociologia do mimimi. Isso me afetou muito, né? Eu sou sociólogo, enfim, eu tenho esse texto e eu até hoje estou tentando escrever um texto em resposta. É bem cearense, né? Mimimi é meus ovos, né? Mimimi é meus ovos, meu velho, né? Cuidado, a gente está vivendo num outro momento, não cabe mesmo, o Falcão tá certo, não cabe eu achar mais fazer uma música contra os baitolas, ou fazendo olha, cara, a forma como você se deita com quem você quiser ter prazer, isso é uma questão sua, velho, certo? Há um estigma do passivo sexual, né, daquele que recebe ou a penetração, enfim, na nossa história, que não é só no Brasil, em vários cantos, né? Assim, a ideia da pederastia é algo... Então, assim, qual é o problema de você ter prazer ou não da forma como você quiser, desde que você não destrua ninguém nesse processo, meu velho? Então, há uma pauta moral no que eu falo. Faça rir, produza o riso, faça graça. Só não lasque ninguém nesse processo. É isso, eu acho. Eu acho que agradeço muito todas as suas palavras, todas as colocações, que elas são realmente muito, muito, muito fortes e muito bem colocadas dentro do que o projeto se propõe. O projeto se propõe, né, onde está a graça, a pergunta é essa, em busca de uma responsabilidade com o que nós fazemos, né? Em busca de uma responsabilidade de alertar, de trazer essa janela, esse novo olhar, para que justamente isso observe, tenha um olhar e, principalmente, utilize o humor com responsabilidade, né? Crie situações que favoreçam, crie situações que elevem, crie situações que protagonizem. Eu acho que o humor precisa ter um pouco mais dessa função. Eu acho que o humor deva ter essa questão. O projeto, né, quando eu digo projeto, ele é coletivo e ele tem esse objetivo, propor um novo olhar, para que se busque uma compreensão sobre o que fazemos, como fazemos e em que época que nós estamos fazendo. E acho que a questão do efeito colateral, que às vezes não é considerado no humor, ele deve ser bem observado. E obrigado por ter posto todos esses pontos, obrigado por ter posto claramente a sua posição com relação a isso. O projeto Onde Está a Graça agradece muito por você ter vindo. Secundo Neto, mestre em Sociologia, muito obrigado. Esperamos que toda essa nossa conversa traga bons frutos e que as pessoas entendam e reflitam sobre essa responsabilidade em fazer o humor. Obrigado. Obrigado, Secundo. Agradeço, Marco. Muito obrigado também.